e deixar aberto para o prefeito aproveitar essa oportunidade, que são poucas as vezes que nós tivemos relato do prefeito vir até esta Casa de Leis, fazer pronunciamento, ainda mais num dia em que a casa está cheia, pelas questões que vêm acontecendo no país. Por favor, prefeito. Quero, primeiramente, estender meu cumprimento ao presidente, doutor Cássio, à mesa, ao Luiz Azino, ao Du, e estender a todos os demais vereadores dessa casa, nesse momento de a gente poder ter um minuto da atenção de vocês e agradecer por essa oportunidade, estendendo a todos os presentes, senhoras, senhores, que fazem aqui nesse momento importante, um momento onde, a nível do nosso país, as manifestações que estão acontecendo democraticamente. É lógico que repudiamos, como brasileiro, como cidadão, qualquer ato de vandalismo, qualquer ato que seja contra a democracia do nosso país. Mas apoiamos. E eu vim aqui hoje exatamente nesse intuito e nesse sentido. Apoiar os movimentos que são democráticos, que são legítimos da nossa sociedade. E não só apoiar, como fazer parte desse movimento. É um movimento onde a população brasileira, sua grande maioria, pede mudanças. E essas mudanças são mudanças fundamentais para a nossa sociedade. Mudança objetivamente na saúde, na educação, na segurança, na qualidade de vida, na infraestrutura. E dizer que o Poder Executivo, a Prefeitura, estamos à disposição de qualquer movimento democrático que queira conversar, que queira trazer ideias, que queira colocar a serviço da nossa comunidade. Então a gente coloca isso à disposição de vocês, vereadores, que já têm o papel e a função, e também a todos que tenham vontade de poder trabalhar pela nossa cidade, pelo nosso município, em especial pelo nosso país. E por que eu congratulo com os movimentos? Porque o município aponta. Ninguém vive no governo federal, ninguém vive no governo do Estado. Todos nós vivemos no município. É onde as coisas acontecem. É onde nós temos as nossas necessidades, os nossos anseios, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Então o município é onde tudo exatamente passa a acontecer em cada bloco, em cada região. E nós somos municipalistas. Dos 100% arrecadado no país, com impostos, somente 13% é repassado para os municípios de todo o país. São mais de 5 mil municípios que recebem apenas 13%. Depois da Constituição de 1988, que repassou esses valores, a partir de então, o município antes disso não tinha responsabilidade nenhuma com a saúde, com a educação e outros. Mas vamos citar os dois fatos de suma importância para o nosso país. A partir de 88, houve a mudança da responsabilidade. O município teve que assumir a saúde, os postos de saúde, porque eram do Estado. O município teve que assumir escolas de ensino fundamental, porque também pertenciam ao Estado e à Federação. E a contrapartida dos recursos não foram na proporção que os municípios, não só São Pedro, mas que os municípios deveriam ter recebido para ter condições mínimas de operar. Então nós somos a favor dos municípios, do movimento democrático, inclusive a favor do nosso município, porque as verbas e os recursos repassados, infelizmente, são muito menores que as demandas, que as necessidades que o nosso município
precisa e tem a nossa comunidade, por direito tem nós como cidadãos que pagamos os nossos impostos. Um dado importante, que os vereadores sabem muito bem disso. Do total do orçamento votado no ano passado, em torno de 71 milhões de reais, nós temos que fazer uma separação desse recurso, porque 71 milhões de reais do recurso passado tem o valor do SAESP, que nós temos que tirar, porque isso é da autarquia, tem prováveis repasses do governo federal, que também não são recursos de impostos, são previsão de receber esses recursos, e repasses do governo estadual. Ou seja, nós temos um orçamento do ano passado em torno de 63 milhões livre. Esse sim é repasse. Do total dos 63 milhões, nós temos que destinar 25% para a educação, mínimos de 15% para a saúde. E temos que fazer o pagamento dos nossos funcionários que por direito trabalham, que beira a 50% do orçamento. E temos que fazer investimentos. Temos o repasse da Câmara, seus vereadores sabem disso, que uma parte do orçamento, por lei, não é porque eles querem mais ou menos, por lei é o direito do Legislativo para que ele possa fazer seus trabalhos. Então, você veja que no final, o orçamento é muito curto. E vem arrecadando menos do que o previsto. E das receitas próprias do município, dos 63 milhões previstos, somente 13 milhões é de orçamento municipal. IPTU e ISS. Os demais recursos, todos são de repasse de FPM e de ICMS. E que dependem da receita do Estado, dependem da receita da União. Se eles arrecadam menos, eles vão repassar menos do que o previsto. Se eles arrecadam mais, eles vão passar mais do que o previsto. Então, por isso que é importante essa conversa, esse movimento da rua, porque nós estamos brigando, nós, prefeitos, enquanto representantes da sociedade de cada município, nós estamos brigando pelo pacto federativo. Nós estamos pedindo maiores recursos para que venha para os municípios. Pode fiscalizar, pode trabalhar em cima disso. É importante. É importante que haja transparência no gasto do recurso público. Nós somos a favor disso. Mas nós também precisamos de recursos para que a gente possa adotar a sociedade nosso município, com condições mínimas para poder operar, para poder trabalhar. Porque, infelizmente, a receita própria do município, infelizmente, ela é muito pequena, que é o ISS, que nós podemos cobrar, e o IPTU, que são dois impostos marcos. Os demais são repasses. Então, é essa posição quanto ao movimento, quanto às pessoas que estão lutando pelo nosso país, junto com a gente, que estão à disposição para receber, para conversar, para dialogar, para achar caminhos, para encontrar sim caminhos. Tá? Então, quero parabenizar a todos que têm esse compromisso, que têm esse compromisso com a verdade, que têm esse compromisso com a sociedade, que quer sim a melhoria do nosso município. Esse nós temos toda a atenção e toda a disposição. Então, agradecer e parabenizar essa atitude de civismo, de cidadania, de trabalho, de comprometimento. Eu acho que nós temos que apoiar, com certeza a Câmara está aqui apoiando, com certeza os vereadores foram apoiados, os vereadores foram eleitos, ninguém está aqui sem voto, ninguém foi aqui nomeado. Todos que estão aqui tiveram o voto da sociedade, representam a sociedade. Se representam bem ou mal, se representam menos ou mais, é uma questão pessoal de cada vereador, de cada candidato, de cada postura. Mas nós temos que respeitar os mandatos. Nós temos que respeitar o trabalho de cada um que nós temos aqui. Por exemplo, poder ser respeitado, a gente tem que respeitar a Câmara. Quero parabenizar o trabalho da Câmara, tá? Pelo menos dentro desse período que nós tivemos aqui. Tá? A Câmara trabalhou os projetos, discutiu, votou, foi contra, foi a favor, houve diálogo, houve, de certa forma, briga, no bom sentido, tá? Discussão, mas nós, graças a Deus, tivemos o apoio da Câmara para poder começar a fazer as mudanças que a nossa cidade precisa e necessita. E eu não posso deixar de esconder esse trabalho que vocês, senhores vereadores, têm feito pela cidade. Somente neste ano, para exemplificar bem brevemente, somente neste ano, nós tivemos aqui pela Câmara, são um total de... Em 2012, a Câmara do município, do ano passado, aprovou 56 projetos de lei. Em 2013, somente até maio,
foram aprovados 84 projetos de lei. Para dar condição de trabalho, para dar condição de melhoria, para dar condição de remanejamento orçamentário. Por que remanejamento orçamentário? Porque exatamente nós precisávamos mexer em algumas coisas do orçamento e a Câmara foi muito solícita. Por exemplo, quando nós falamos em saúde, algumas pessoas disseram que nós cortamos o orçamento da Santa Casa. Pelo contrário, o projeto de lei do ano passado, que foi aprovado nessa casa, porque o orçamento que hoje o município trabalha é de 2012. Sempre é assim, é lei mesmo. Vota-se 2013 para 2014. Vota-se 2012 para 2013. Então isso é natural. Mas o orçamento que foi aprovado para que a gente pudesse colocar em favor da Santa Casa foi de 2.100.000 reais. Se vocês dividirem isso por 12 meses, dá 175 mil reais por mês. Não paga as contas da Santa Casa. Nós tivemos que fazer remanejamento orçamentário para que a gente pudesse novamente poder colocar recursos para a Santa Casa. E essa casa aprovou os recursos. 360, 375, 314, 382, 421 mil reais. Ou seja, 3, 6, 9, 12, 15, 16 mil reais. Ou seja, até o mês de maio, a gente repassou quase 1.700.000 reais para a Santa Casa. Subvenção e pactualização. Então, nós estamos dentro do possível, tirando recursos de outra área, porque no orçamento não tinha para repassar. E estamos repassando recursos para a Santa Casa dentro do possível, com dificuldade. Por quê? Porque somente a Santa Casa só está recebendo dinheiro do próprio município. Ela não está recebendo dinheiro do governo do Estado e nem da União, de que ela tem direito. Por quê? Infelizmente, a Santa Casa se encontra com dificuldades financeiras, por isso ela não tem todas as documentações, vocês sabem disso, para que possa receber recursos do governo do Estado e da União. E nós estamos perdendo recursos. Santa Casa não encontra hoje com a filantropia legalizada, ou seja, ela também tem problema, por quê? Com a filantropia, ela tem um gasto a mais por mês de impostos, porque ela perdeu a isenção de mais de 40 mil reais todo mês. A Santa Casa tem uma dívida, e vocês sabem disso, entre federal, entre dívidas com a sociedade civil, empresas, e dívidas trabalhistas, que beiram a 22 milhões de reais. Só as dívidas trabalhistas da Santa Casa passam de 2 milhões de reais. E o que nós fizemos enquanto Santa Casa até agora? Nós renegociamos todas as dívidas trabalhistas da Santa Casa. São mais de 2.800.000 reais que foram renegociadas lá na Justiça do Trabalho. Foram pactualizadas para ser paga uma parcela mensal, para que a gente pudesse ter condições mínimas de começar a fazer o saneamento da Santa Casa financeira. Hoje, todos os repasses da Santa Casa estavam sendo presos pela Justiça do Trabalho. Partes disso estavam indo tudo para a Justiça do Trabalho. E nós não tínhamos mais condições, porque tudo que a gente repassava, uma parte ficava preso. Se a gente repassava, uma parte ficava preso. E cada vez mais ações trabalhistas entrando no dinheiro de Santa Casa, que vai para pagar salário de funcionários, e plantões médicos e despesas administrativas de Santa Casa, medicamentos, água, luz, telefone, etc. Nós conseguimos uma pactualização na Justiça do Trabalho. Todos os processos trabalhistas foram sobrestados, ou seja, 6 meses estão suspensos, e a gente fez um acordo na Justiça de pagar 9 mil reais por mês para todos os processos trabalhistas. E a Justiça vai fazer os acordos com aqueles funcionários que ingressaram com as ações trabalhistas, justas ou injustas, não compete a nós. Então, isso já está pactuado. Fomos até Brasília, negociamos a situação da filantropia, recebemos orientação de como a gente deveria agir para dar sequência ao processo que foi pedido no passado, mas que estava parado. E eu acredito que isso nós devemos ter um sucesso em breve. A gente deve recuperar a filantropia. Não depende de nós. Nós temos que fazer o nosso trabalho. Nós precisamos que o governo federal, através do SEBAS, que é o órgão da Santa Casa, possa novamente colocar a filantropia em nós. Estamos fazendo uma discussão ampla. E eu acredito que com esse movimento da rua vai ajudar muito a saúde.
Então estamos fazendo uma discussão ampla. Uma medida provisória que nós estamos pedindo para a presidenta nossa votar, que já passou pelo Congresso Nacional, que é o refinanciamento das dívidas das Santas Casas federais, impostos. Se a gente conseguir fazer essa renegociação, conseguir parcelar essa negociação, novamente a gente põe a Santa Casa em condições financeiras e administrativas para receber novos recursos. Isso nos vai ajudar, com certeza, atraindo recursos, investimentos para que possa a Santa Casa fazer mais cirurgias e mais atendimento, melhoria na qualidade. Isso não exime a responsabilidade nossa em um minuto, de procurar melhoria, de procurar saber dos problemas, de tentar soluções, de ver o atendimento, a qualidade, e ninguém está exigindo essa responsabilidade. Ninguém está dizendo que isso não compete a nós, que não tem... Não, nós temos que trabalhar. Temos que estar colocando. E temos alguns números, inclusive. Isso é muito importante para que a gente possa saber e colocar a nossa situação. A nossa Santa Casa de São Pedro, nos primeiros quadrimestres, ou seja, de 2013, nos primeiros 4 meses, ela teve atendimento de enfermagem. 40.255 pessoas foram atendidas na enfermagem. Consultas de atendimento de urgência e emergência. 36.978 pessoas foram atendidas em 4 meses. Aí vem exames de eletrocardiograma 1.521, exames diagnósticos de imagem 5.675, exames laboratoriais 3.461, pequenas cirurgias de urgência e emergência 430, ultrassom e outros exames. A produção e internação da Santa Casa teve 19 cirurgias. Nós voltamos a ter cirurgias eletivas na Santa Casa. Tá? Então teve 19 cirurgias eletivas e vocês vão receber um projeto de lei agora que, se votado e aprovado por vossas senhorias, por vossas excelências, nós vamos poder fazer a nova pactualização, a nova contratualização, para que a gente possa receber recursos de fundo a fundo do Ministério, para a gente fazer as cirurgias eletivas, que vinha há quantos anos parado? Há muito tempo parado. São 19 cirurgias eletivas, 16 ginecológicas, e nós temos uma demanda ainda de mais de 70 cirurgias eletivas da modalidade 2, do qual nós vamos ter que pactualizar para que a gente possa receber os recursos. Existe todo um trâmite burocrático, os vereadores sabem como é que funciona. Tá? Foi implantado na Santa Casa uma coisa chamada Protocolo de Manchester. Ninguém inventou. Isso é preconizado pelo SUS no dia 7/11/2011, a portaria 1601, que diz como é que deve ser tratado urgência e emergência. Nós não podemos sair fora do que regra o SUS. Tá? O protocolo foi criado exatamente para urgência e emergência. Então, os casos de atendimento imediato têm uma cor, os casos de urgência outra, de potencial urgente outros, de não urgente outros e de ordem de chegada outros. Que exatamente delimita o trabalho do pessoal profissional da área. O que eu estou falando é puramente técnico, profissional. Tá? O físico aprovado na Santa Casa e o financeiro não passa de R$148 mil de pactualizações. Ou seja, nós gastamos mais de 300 mil reais. Tá? Então, ou seja, a nossa Santa Casa, ela tem dificuldades, mas ela é possível voltar a ser aquela Santa Casa que foi há muitos anos atrás, que deu orgulho para o nosso município, para a nossa cidade, que muita gente lá nasceu e lá teve condições de seus filhos. Falta alguns médicos? Eu acredito que sim. Faça um convite à comunidade, aqueles que puderem, envie para a secretaria ou envie diretamente para a prefeitura, no gabinete, se vocês estiverem em contato com alguns médicos que queiram vir fazer algum trabalho na Santa Casa. Está disponível, nós estamos com dificuldade séria de médico no país, principalmente pediatras. Todos os pediatras do município, todos que moram aqui foram convidados para fazer trabalhos na Santa Casa. Infelizmente, nenhum deles quis trabalhar. E não foi por problema de valores, porque os valores estão dentro da média de mercado para fazer plantão de urgência e emergência. Então a gente tem que buscar, infelizmente, em alguns outros lugares. E às vezes tem dificuldades. Mas nós estamos abertos para qualquer médico, para qualquer um de vocês que tenha contato, por contato com os médicos, que a gente possa fazer esse trabalho de contratação de profissionais. Mas tem essa dificuldade, infelizmente, não é uma coisa de São Pedro, é uma coisa nacional. Nós estamos vendo, discutindo isso, hoje em Brasília, quem viu as relações, estão falando em médicos de fora, uma coisa polêmica, complexa, que deve ser debatido com a sociedade discutida, mas tem essa dificuldade. Tá? Atenção básica,
eu acho que é de conhecimento da maioria de vocês, mas é importante a gente citar um dado importante. O nosso município, pelo IBGE, tem 32.231 habitantes. Isso é IBGE. Eu também acho que tem mais. Mas, infelizmente, falta-se pelo IBGE. E o nosso repasse para a pensão básica, ou seja, financeiro, recursos, o nosso repasse é de R$ 61.239,42. Ou seja, se nós dividirmos isso pela população, para cuidar da atenção básica, postos de saúde, Umes, São Dimas, Serra, Alpes, enfim, o repasse que o governo nos manda é de R$ 1,90 por habitante. Ou seja, nós recebemos R$ 61 mil por mês. Só a folha de pagamento da saúde em São Pedro ultrapassa os R$ 438 mil com médico, enfermagem, pessoal de apoio. Então nós recebemos R$ 1,90 do governo para trabalhar com isso. Tá? Depois o piso variável da pensão básica dá 5 centavos por habitante. Depois o piso fixo e mais variável dá mais R$ 1,95. Tá? Depois tem o PSF que dá 44 centavos por habitante. A agentes comunitários dá mais 47. A pensão básica variável dá mais 91. Tá? E a assistência farmacêutica. Nós recebemos um valor extremamente alto para comprar medicamentos. R$ 8.025,31 por mês. Para que a gente possa comprar medicamentos para a assistência farmacêutica de repasse. Tá? Então, são valores vindos que, infelizmente, faz anos e anos e anos que esses valores, eles não são reajustados, infelizmente. Então, a questão da saúde é uma questão que nós temos que discutir mesmo a nível de município, estado e união. É séria, é grave e ela precisa de esforços de todo mundo, de todos os pessoas, toda a sociedade, de toda a comunidade organizada, porque é de difícil solução imediata. Nós temos aqui uma produção ambulatorial. Produção ambulatorial, ou seja, todos os procedimentos ambulatoriais que foram feitos nesse primeiro quadrimestre. Na UME, 28.314 procedimentos. No Centro de Saúde Bucal, 8.056 procedimentos. Na UBS de Santo Antônio, 2.231. E no PSF dos Altos das Águas, 836 procedimentos. Nos PSF do Alto, nós tivemos 4.416 atendimentos domiciliares. No relatório do transporte, os transportes que são feitos fora do município, ou seja, aqueles que o paciente precisa de um tratamento que consegue em outra região, em outro município, ou na capital, ou em algumas cidades que são referências no interior. Houve, nos 4 meses, 3.816 pacientes foram transportados, com 1.086 acompanhantes. Foram 886 viagens, com mais de 70 mil quilômetros rodados para atendimento desse pessoal que precisa e que vai para os centros de referência, que São Pedro ele não está qualificado, esses centros de referência são centros de especialidade que não cabem dentro do nosso município. Tá? Atendimento de farmácia. Os primeiros 4 meses. Na sequência, janeiro, fevereiro, março e abril. 3.568 atendimentos, 2.967 atendimentos, 3.536 atendimentos e no último mês de abril, 4.398 atendimentos. Ó, prefeito, nós está falando tudo isso, será que é verdade? Checa, tem o Conselho Municipal de Saúde, tem as publicações dos balancetes, isso tudo é prestação de contas. Isso tudo está à disposição da comunidade, exatamente nos órgãos competentes, nos conselhos municipais de saúde, na própria prefeitura. Hoje existe a lei da transparência, qualquer cidadão pode pedir qualquer documento protocolado por escrito, cópia, tanto na Câmara, o senhor sabe disso, como na própria prefeitura, de qualquer procedimento, de qualquer processo, de qualquer coisa que é do interesse da nossa comunidade.
Então, ou seja, gente, quando a gente fala em saúde, a coisa ela não é para ser debatida quem fez mais, quem fez menos. Porque enquanto a gente debate politicamente se outro fez mais, se outro fez menos, quem está sofrendo é a nossa comunidade. Quem está sofrendo é aquele que precisa. É aquele que não tem plano de saúde, é aquele que tem dificuldade, aquele que precisa no momento mais oportuno. Então nós temos que unir forças. Não interessa se quem fez lá atrás deixou de fazer. Nós estamos desde 2010 sem fazer um procedimento no DataSUS. Nem Santa Casa e nem Secretaria Municipal de Saúde. Ou seja, faturamento desses órgãos inexistia no DataSUS. É só entrar no sistema DataSUS, isso é público também, vocês vão olhar quais eram os procedimentos que vinha tendo e como hoje está sendo colocados os novos procedimentos. Para quê? Muda valores? Não, mas muda referência. O SUS trabalha assim. Quanto mais você produz, você consegue lá tentar conseguir recursos um pouquinho mais, que já é uma mixaria, já é um valor individual. Só que se você não mostra que você está produzindo, e isso não estava sendo feito. Se você não mostra, você não consegue pedir para aumentar o que a gente chama de teto. Nós estamos numa micro-região. Micro-região, ou seja, São Pedro é polo da micro-região. Santa Maria, Águas, Charqueada, São Pedro. É polo. Não foi nós que criamos. É esse o sistema de distribuição SUS. E nós estamos presos à DRS 10, que é a Regional de Saúde, que é a Piracicaba. E toda média e alta complexidade tem que ser o nosso fator da Piracicaba. Quantos nós precisamos tirar urgente da Santa Casa, com AVC, com problema cardíaco e outros de urgência, de acidentes, que nós ficamos desesperados implorando vagas para a central de vagas em Piracicaba. Que a gente não consegue. Por quê? Porque a nossa referência é lá. O recurso para isso está lá em Piracicaba. E também tem a dificuldade dela, não estou dizendo que ela não quer. Ela atende toda a região e também não consegue as internações, não consegue as dificuldades. Então, ou seja, a saúde, gente, não é uma coisa só que nós vamos resolver local. Nós precisamos trabalhar aqui. Mas nós precisamos trabalhar isso nacionalmente. Os movimentos começaram a acordar a rua exatamente em um ponto crítico e fantástico, que é a saúde pública no nosso país. Hoje eu já tinha conversado com o Dr. Cássio para estar à disposição aqui, para passar essas informações para os senhores vereadores. Eu gostaria de pedir ao senhor Luiz mais uma vez, por favor. Isso daí é um procedimento. Se o senhor não está querendo escutar, não tem problema nenhum. O senhor sai, não há problema. Aqui nós escutamos a todos aqueles que vieram falar, escutaram com respeito e com educação, que não é o caso do senhor. Por favor, prefeito. Então, eu gostaria sim de pedir a ajuda da comunidade, daqueles que puderem participar sim nessa cruzada da nossa saúde. E cada vez melhorar mais. Sabemos que temos dificuldades. Ninguém aqui está dizendo que nós somos perfeitos, que não tem problema de atendimento, de relacionamento, de melhoria. E nós estamos propostos a isso, para fazer exatamente esse trabalho, esse compromisso, que eu acho que é um ponto fundamental na nossa saúde. Tá? Eu queria só colocar um caso específico da saúde, que é para vocês, que não é para falar de outra administração, de outra gestão. Aqui nós não estamos começando a olhar pelo retrovisor. O passado, para nós, só interessa aquilo que a gente pode melhorar. Nós não estamos aqui para criticar ninguém, não. Porque todo mundo tem qualidade e todo mundo tem dificuldade. Mas nós também não podemos assumir coisas que não é da nossa responsabilidade. Tá? Eu não sei, foi assinado um convênio com o Ministério da Saúde para que se faça uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento, que está virando mais uma novela mexicana do que qualquer outra coisa. Mas a Unidade de Pronto Atendimento foi assinado um protocolo no Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde libera, são 3 níveis, 1, 2 e 3, para a UPA. São Pedro, ela pode no nível 1, que é o que foi assinado no protocolo. E lá diz o protocolo, claramente, que para a UPA nível 1, o governo repassa federal R$ 1,5 milhão para construção e equipamento. Isso não é do município. Tá aí. O que faltar, o município teria que completar. Se ele gastar menos, melhor. Se ele tiver que gastar mais, ele tem que colocar o recurso para que possa fazer. É um convênio assinado. Então foi esse o valor que veio para a unidade de pronto atendimento para o nosso município. Foi feita uma licitação na época para que possa ter sido feita a construção da UPA. Esses dados estão à disposição de qualquer cidadão na prefeitura. Pode requisitar, só tem que ser por escrito, claro, para a gente possa xerocar todo o processo licitatório, quando foi, quem ganhou, por que ganhou, com quanto ganhou, quais foram os valores.
Na época foi licitado esse procedimento para fazer uma UPA, aonde hoje já está construída e inacabada. A licitação na época foi, a empresa vencedora ganhou por 1.600.000 e alguma coisa, só para construir. Depois, em setembro do ano passado, houve um aditamento de contrato, ou seja, o que é isso? A empresa disse que não dava para terminar, que faltava dinheiro. Foi aditado mais 420 e poucos mil reais. Ou seja, a UPA ficou por 2.100.000 reais para a construção. Falta os equipamentos. E não foi paga a última nota que a empresa tinha direito. E a empresa não terminou a obra porque ela disse que também não recebeu a última, então ela pagou. E aí no final do ano venceu o contrato com a empresa que ganhou. Tudo isso é um trâmite jurídico. Os senhores vereadores sabem como é que funciona isso. Contratos. Nós tivemos que chamar a empresa, falar para ela terminar. Ela queria receber. E nós fomos juridicamente, notificamos ela. Fizemos uma autuação porque ela não terminou a obra, no valor de mais de 200.000 reais de multa para a empresa. E chegamos no seguinte acordo. Do que nós devíamos de 400 e poucos mil reais, abateu 200.000 da multa. Nós ficamos devendo só 200.000 para ser pago. E agora nós estamos no processo licitatório para conclusão de obra, que mais ou menos está entre 120 e 160 mil reais para terminar o que ficou pactuado com o governo. Ou seja, nós economizamos parte desse dinheiro e parte desse dinheiro nós estamos fazendo a licitação da obra. Mas ficou recurso, tem informação assim que diz na praça. Ficou recurso, que o governo anterior deixou recurso. 300 mil reais de recursos que só poderão ser liberados depois que acabar a obra. Então não dá para liberar. Se tinha 400, mais 120 mil para acabar, então nós tínhamos 520 mil para acabar e só tínhamos recurso de 300 mil no caixa. Tá? Que não está no caixa municipal. Está lá no governo federal. Só pode vir a partir de que a gente conclua e o Ministério da Saúde venha fiscalizar e diz que a obra está concluída. Mas, para operacionalizar, nós temos que fazer os equipamentos, que geram uma demanda hoje entre 450 e 500 mil reais para equipar a unidade de saúde e a UPA. Então nós temos ainda esse desafio. A UPA foi construída em cima de uma área que pertence à Santa Casa de Misericórdia, ou seja, hoje, Hospital São Lucas. A UPA jamais poderia ser construída lá sem ter documento para que viabilizasse a construção dela. Foi construída e teria que provar que aquele prédio, aquela área, aquele imóvel era do município. Sob pena de devolver todo o dinheiro para o governo federal. E nós tivemos que fazer um trabalho junto à Santa Casa, juntos aos antigos administradores, que estava parada toda a diretoria há muitos anos, o Dr. Castro foi o último presidente, sabe disso. Nós reunimos com alguns vereadores que também sabem disso, desse trabalho, para que a gente pudesse legalizar e documentar a unidade, a UPA, para o município. Graças a Deus, com a ajuda dos vereadores, dos antigos diretores, todos tiveram a sensibilidade de ver a dificuldade do município naquele momento e fizeram a cessão daquele imóvel para o município onde está a UPA hoje. Então a gente conseguiu regularizar, sob pena de devolver todo o dinheiro para o governo federal corrigido, porque não tínhamos a propriedade do imóvel e não poderia ser feito lá em cima. Não estou culpando ninguém aqui, gente. Mas eu tenho a obrigação de esclarecer isso. Porque senão dá a impressão de que a gente não está fazendo nada, que as coisas não andam, que não vale a pena. E as coisas são demoradas, são complexas. Tem coisas para se fazer. Tem procedimentos que a gente não pode pular por cima. Nós temos que respeitar a lei. Se a gente tem que trabalhar dentro da legislação. Então nós tivemos essa situação. Tá? Então eu queria colocar esse esclarecimento. E fiz uma proposta para os senhores vereadores, eu tenho certeza que eles estão avaliando todos, e eu, se Deus quiser, acho que eles têm um bom senso. Não compre imóvel para a Câmara, que faz tantos anos que é um anseio dessa Câmara, e que merece. Porque o orçamento é da Câmara Municipal. Mas não compre, senhores vereadores. Se vocês puderem, ajudem não o prefeito, o povo de São Pedro, parte desse orçamento, devolva para a gente, para ver se a gente consegue comprar pelo menos parte dos equipamentos da UPA lá na frente, quando a gente for precisar disso. Eu tenho certeza que vocês têm essa sensibilidade, e a comunidade mais ainda, de entender a grandeza do momento e o porquê nós precisamos dessa ajuda.
porque o poder público municipal, o orçamento público municipal não tem condições de arrumar 500 mil reais do orçamento hoje, 400 mil reais, para poder comprar esses equipamentos para dotar a UPA para funcionamento. Tá bom, prefeito, tudo isso é bonito, só que aí quando vai funcionar a UPA? Isso aí. Nós precisamos terminar as obras e nós precisamos comprar os equipamentos. Vai depender do quê? Do trabalho. Tudo é trabalho. Não é assim. Acontece. Não, eu vou falar para vocês que dia 30 de novembro acaba. E daí? Isso acaba. Eu faço por mentiroso. Então, nós estamos fazendo o máximo para terminar o mais rápido possível. Certo? Com o apoio de vocês, com certeza, e da comunidade que está aqui hoje, graças a Deus, e que a gente pode passar uma mensagem. Mas uma mensagem positiva, não negativa. Não culpando ninguém. Tá? Nós temos que concluir a UPA, temos que trabalhar, temos que botar a bola para frente. Mas não podemos assumir algumas responsabilidades que não competem a nós nesse momento. Tá? Queria colocar claramente uma última posição, para não tomar tempo dos senhores, agradecer essa oportunidade da comunidade que está aqui presente. Temos muita coisa para colocar aqui, mas preciso colocar uma última coisa, tá? Que ficou muito, pairou muitas dúvidas. Tá? Por que, se nós temos dinheiro que foi deixado no caixa da gestão anterior, por que a gente não está reclamando que não tem recursos? Então eu quero colocar o seguinte: na gestão anterior, isso é dados de balanço, ok? Na gestão anterior foi deixado no caixa 500 e poucos mil reais, tá certo? Dos 500 e poucos, somente 88 mil reais estava disponível em dinheiro. O resto era dinheiro de convênios, era dinheiro que estava preso a uma modalidade. Então precisa entender. Tem dinheiro que ele está livre para você pagar qualquer compromisso que você tem. Tem dinheiro que ele está preso. Preso o quê? Dentro de certos protocolos de convênio. Então, pode usar isso aqui? Pode, para tal coisa. Mas não pode pagar folha, não pode fazer... Não, não pode. Pode para isso, é patrimônio. Então precisa entender um pouquinho esse lado contábil, administrativo, financeiro, que é complexo, eu entendo. Mas nós não podemos deixar de falar. Tinha, sim, 500 e poucos mil. Somente 88 disponível em dinheiro. 88 no dia 31 de dezembro de 2012. Mas no dia 5 de janeiro, nós tínhamos que pagar a folha de pagamento dos funcionários. De que mês é essa folha de pagamento? Ela é do mês de dezembro. E a folha de pagamento passa de 2 milhões e 200. Nós tínhamos 88 mil reais para pagar a folha de pagamento. Porque não é da nossa gestão. A folha de pagamento ou tinha que ser paga ou tinha que estar no caixa. Entendeu? Em dezembro para ser pago dia 5, porque não é de janeiro a folha é de dezembro. E nós tivemos que fazer o pagamento da folha de pagamento. Então nós tivemos maior dificuldade. Ou seja, esse orçamento desse ano nós vamos ter 14 folhas de pagamento. Uma de dezembro que nós pagamos. 12 desse ano e mais uma de 13º. Então nós vamos ter 14 folhas de pagamento que nós vamos ter que aguentar com esse orçamento, vamos ter que se apertar, se espremer para resolver esse problema orçamentário. Tá? Então o que a gente queria colocar são coisas básicas, mas queríamos colocar o mínimo para que a gente pudesse esclarecer essa situação. Tá? Eu vou deixar para outra oportunidade, tem outros dados, tem SAESP, tem outros dados da referência a CPFL, COSIP e outras taxas mais, que depois numa outra oportunidade, para não me estender, não tomar tempo, os senhores vereadores estão em votação, para que a gente pudesse colocar uma reclamação muito complexa que a gente ouve dos funcionários, que cortou salário. Alguns reclamam, não todos, mas alguns reclamam que cortou salário, porque o prefeito entrou, cortou salário, é nazista, é não sei o quê. Veja bem, primeiro que não tinha como a gente pagar a função gratificada ou complemento de função. Nunca teve lei nenhuma nessa casa dos vereadores que aprovou que pudesse ser pago isso. O ano passado foi pago como complemento de função, em 2012, R$ 251.227,55. Complemento de função. E
num total de mais de 1.000 funcionários, somente 35 recebiam isso. É justo? Então nós precisamos ter essa consciência. Eu não estou dizendo que quem recebia não merecia, mas eu estou dizendo que isso era justo com a comunidade, com a sociedade e com os demais funcionários. Então nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. E isso, infelizmente, são dados que se provam, que eu estou falando aqui, eu tenho documentação para se provar. Tá? No ano de 2012, também, por uma questão de trabalhar, de trazer uma empresa de saúde, de medicina ocupacional do trabalho, que isso é obrigação legal, tá? De qualquer empresa. Hoje, os senhores que estão aqui também, as senhoras sabem, quem tem uma pequena empresa sabe disso. O Ministério do Trabalho exige que tenha empresas ou profissional habilitado em medicina e segurança ocupacional do trabalho. Então nós acabamos de fazer uma licitação, já foi contemplado um vencedor de uma empresa do qual a gente vai começar a implantar medicina e segurança ocupacional do trabalho a favor da função. A favor daqueles que querem que a prefeitura ande do lado certo. E a maioria quer. Isso eu posso relatar aqui. A maioria esmagadora quer que a coisa ande. Por não ter isso, a prefeitura tomou multas astronômicas do Ministério do Trabalho no ano passado. Infelizmente. De quem é a multa? O dinheiro é da comunidade, do povo de São Pedro que paga os impostos. E que nós perdemos porque não tivemos o quê? Gestão. Organização para que a gente possa estar dentro dos moldes da lei e possa proteger o funcionário público, possa proteger os direitos dele, também possa exigir um trabalho digno e possa exigir um trabalho a favor da nossa comunidade. O ano passado nós tivemos de atestados médicos, no ano 2012, em dias corridos, 5.507 dias de atestado médico. Num total, se nós transformarmos em 8 horas de trabalho diário, 44.056 horas de atestado médico. Num valor total de hoje, que custou aos cofres públicos mais de 400 mil reais. Então nós precisamos ajudar os funcionários. Nós precisamos colocar exatamente isso em prática. Isso não é luxo. Isso é uma obrigação da gente cuidar do funcionário, saber o porquê está acontecendo, ver as necessidades, as dificuldades e também colocar em ordem essa situação. Isso é gestão pública. Não aparece. Não adianta a gente sair na rua pintar a guia só. Pintar a casa do SAESP, botar placa em tudo quanto é lugar, por isso. Isso não vai resolver. Nós estamos falando em gestão pública. Nós precisamos recuperar essa credibilidade. A comunidade sabe e precisa que isso dê frutos. Então nós precisamos trabalhar isso, que é exatamente essa condição mínima. O ano passado foi pago de indenizações trabalhistas 330 mil reais. São funcionários que pleitearam direitos na Justiça do Trabalho e que ganharam ações trabalhistas o ano passado. Pode ser que essa ação seja de 1, 2, 3 anos atrás, tá ok? Mas o ano passado foi pago 330 mil reais do povo de São Pedro para indenizações trabalhistas. É justa ou injusta? Não sei, porque eu acho que o funcionário que ganhou na Justiça ele tem o direito de receber. Agora, se nós tivéssemos uma medicina ocupacional, tivéssemos um trabalho mais sério, junto com o funcionário, tivesse uma prevenção, tivesse uma capacitação, com certeza parte desse dinheiro a gente poderia ter revertido a favor do funcionário e da comunidade. Parte disso. Não precisaria chegar nesse ponto. Vocês terem noção, senhores vereadores, a maioria dos locais da prefeitura não tinha relógio ponto. Não se conseguia, porque para aquele que trabalha, não muda em nada ter relógio ponto, deixar de ter isso, não nada, mas também eu trabalho, eu já trabalhei, eu sei disso. E nós todos da sociedade sabemos que temos regras para trabalhar, horário, compromisso. Então não vai mudar em nada. Mas não tinha. Na maioria dos locais não tinha relógio ponto. E aí você cria um problema sério. Primeiro que você está contra a norma do Ministério do Trabalho. Porque precisa. Segundo que o Ministério do Trabalho mudou as normas também de relógio ponto. Acho que todo mundo sabe disso. Hoje tem que ser biométrico
e tem que sair o tiquezinho do horário, tudo certinho. Não é nós que estamos implantando. Isso é uma regra. O Ministério do Trabalho multa a empresa, e a prefeitura é uma empresa pública, em R$3.000 por funcionário, se ele não tiver isso à disposição. Então a gente está implantando. Compramos mais de 40 relógios e estamos num processo de implantar. Não contra o funcionário, mas a favor do funcionário. Daquele que está trabalhando, daquele que tem seu direito, garantir o seu direito, suas condições de trabalho e respeitar normas do Ministério do Trabalho. Foi mais de R$100.000 em relógios pontos novos, ok? Em condições de atender a legislação e outras coisas mais. Então, resumindo, a gente tem aqui N coisas para ser colocada, mas o nosso intuito hoje não foi somente colocar isso. Foi colocar as manifestações, foi passar um parâmetro básico da saúde. Não entramos na área da educação porque ela é extensa e longa, mas tem muitas coisas que a gente pode voltar a conversar, a respeito de transporte, outras situações. Com certeza vamos ter oportunidade. Mas hoje é assim, é uma pequena e breve colocação de como o município, como o Poder Executivo, em consonância e com o apoio de vocês, nós estamos trabalhando. Com dificuldades, nós não somos donos da verdade, nós não sabemos tudo, nós queremos ouvir a rua, sim, a comunidade, importantíssimo. Não se descarta nenhuma hipótese. Nós somos eleitos por essa comunidade. Então nós temos que ouvi-las. Tá? Nós estamos à disposição delas. Para coisa séria. Para que possa realmente fazer que São Pedro cresça, mereça, vale a pena nós sempre procurarmos solução para São Pedro. Agora, para aqueles que não querem isso, para aqueles que, de repente, misturam isso e querem fazer política partidária, nós temos que respeitar os votos de todos os vereadores que tiveram, humildemente os votos que o prefeito teve nas urnas, e a eleição acabou. Tem que entender o recado das urnas, claro, para a comunidade. E eu tenho certeza que a maioria da comunidade está entendendo isso. Pode não concordar com tudo, mas está entendendo e está vendo que a nossa vantagem é essa. É fazer projetos, é fazer trabalho, é colocar São Pedro exatamente no rumo da mudança. É saber que nós precisamos receber recursos e para isso nós temos que ter projetos. É saber que a gente está trabalhando enormemente com grandes projetos para São Pedro. Que hoje não é o momento, que hoje não é a colocação. Sabe por que não? Porque assim, eu jamais vou falar coisas aqui, senhores, senhoras, a comunidade presente, se elas não possam acontecer de verdade. Eu só venho aqui, só posso falar daquilo que exatamente já aconteceu ou está garantido que vai acontecer. Eu não posso aqui vender fantasia para o povo. Não posso aqui dizer, olha, vai acontecer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso. São projetos, são situações que nós estamos vivendo. Nós não sabemos se vai dar certo. Um exemplo disso hoje, acabei de chegar de São Paulo, na Secretaria de Recursos Hídricos, e fomos hoje pegar o projeto junto ao secretário de Estado, que é a Estação de Tratamento de Esgoto do Samambaia. É uma estação que trata 70% do esgoto da cidade. É uma estação que vai custar entre 12 e 15 milhões de reais. Que o município não tem condição. E nós estamos em parceria com o Estado, pegamos o projeto, agora nós vamos fazer toda a parte legal do projeto, ou seja, fazer licenciamento na CETESB, fazer licenciamento no DAE, fazer licenciamento de outorgas. São todo um processo, gente. As coisas não acontecem assim, filim pim pim. Tá? Então isso é trabalho. Agora, depois de tudo isso, nós vamos ao Estado. Olha, a nossa parte nós fizemos. Agora nós queremos a parceria para esse recurso, para sair essa estação. Pode acontecer? Pode acontecer. Pode demorar um pouco mais? Pode demorar um pouco mais. Pode não acontecer? Pode não acontecer. Mas não porque nós não fizemos. Nós levamos a bola na marca do pênalti. Só que nós não temos os 12, 15 milhões. Nós vamos depender do Estado. E o Estado disse que se a gente cumprir a parte dele, isso é a palavra do secretário, ele vai alocar recursos para que a gente possa tratar 70% dos votos. Então você veja bem, são coisas que uma instância turística é vergonhosa no tratamento de esgoto. Tá? Nós temos hoje uma estação de tratamento de esgoto lá no Horto Florestal funcionando. Que nós pegamos parado e botamos para funcionar. Nós temos dificuldades sérias de água na cidade no sentido de abastecimento, de rede coletora. Só para ter um dado para vocês. De cada 1 milhão de litros de água que é colocada na rede, tratada,
500 mil litros vaza antes de chegar nas casas. 50% é a perda de água na rede nossa. Por tempo, por uso, por defasagem, por ramal, por bombeamento. Nós temos que resolver isso. Nós temos que trabalhar, mas isso tem que ter um projeto. Isso tem que ter um trabalho sério. Nós vamos estar discutindo, e eu faço um apelo e faço um pedido para todos e para a sociedade. Nós conseguimos o plano de saneamento do município de São Pedro. É um plano que vai falar tudo sobre água e esgoto. Eu apelo à comunidade, a todos, que participem, vai ter audiência pública sobre isso. E lá vai estar falando, refletindo os problemas. Porque hoje ninguém está falando muito da água, sabe por quê? Porque ainda não tem seca. Porque a hora que tiver seca vai faltar água. Eu não tenho dúvida disso. Nós estamos com as capacidades dos nossos mananciais, na seca praticamente acaba a água. Tá? Então, vamos discutir esse plano de saneamento junto com a sociedade, os vereadores. Qual o rumo que nós devemos tomar para São Pedro? O plano de saneamento é para isso. E não é invenção nossa. É a Lei 4.041, que é a Lei Nacional do Plano de Saneamento. O município que não tivesse a lei aprovada até 31 de dezembro, discutida com a sociedade e aprovada, a partir do ano que vem não pega um centavo de recursos do governo do Estado e do governo federal. E esse plano de saneamento, todos os municípios já fizeram, 99%. São Pedro é um dos 1% que não fez até hoje. E nós temos esse compromisso de acelerar esse plano, conseguimos o recurso. Estamos em licitação da empresa que vai fazer isso. Então, gente, resumidamente, tem coisas acontecendo, a sociedade está informada, vamos informar, falta informação? Às vezes falta, falha, concordo, é difícil, é complicado você fazer gestão, passar toda a informação no interno. Mas peço um voto de confiança dessa casa que eu sei que eu tenho, e de cada um de vocês da sociedade, que são pedrenses acima de tudo. Pode ter suas posições políticas partidárias, respeitamos, mas que são pedrenses. Pense em São Pedro. Nós estamos aqui para isso. Depois de um tempo, avalie a gestão. E para isso tem eleição. Para dizer se deve continuar, se deve mudar, quais são os rumos da nossa sociedade. E é isso que nós estamos propondo nesse momento, nesse dia, aonde o dia mais importante dessa nação, depois das diretas já, que foi exatamente o povo voltar na rua, colocar dizendo assim, que eles não querem só Minha Casa Minha Vida, que eles não querem só programas sociais básicos, que eles querem saúde, que eles querem segurança, que eles querem transporte, que eles querem educação. E é isso que nós devemos apoiar. Essa atitude é uma atitude legítima da sociedade. Graças a Deus que o Brasil é assim. Graças a Deus que nós estamos caminhando cada vez mais uma democracia de fato. Tá? Então é esse o apelo. Eu sou solidário a tudo isso. Sou a favor porque eu sou um democrata. Nós fomos eleitos, eu tenho certeza que os vereadores todos, pelos votos das urnas. Então nós temos que ser democratas. Nós temos que estar com esse trabalho. Que Deus abençoe e ilumine a todos e a cada um de vocês, Dr. Cássio, demais vereadores, senhoras e senhores. Obrigado por essa pequena oportunidade, por poder compartilhar nesse momento com vocês. Estou sempre à disposição daqueles que quiserem e puderem no nosso município a conversar, a fazer sugestões, a discutir. Criamos uma coisa chamada Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Sábado, os senhores vereadores estão convidados sempre. Sábado, nós fizemos a reunião e aprovamos o estatuto. Mais de 120 pessoas participaram. São 60 pessoas que estão no conselho oficialmente, os outros todos estão ouvindo e poderão dar sugestões. Não tem direito ao voto. Inclusive alguns adversários, fiquei contente de ver. Estão todos entusiasmados. É do povo de São Pedro o conselho. E o conselho não está lá para dizer que tem buraco na rua, para dizer que tem problema pontual. O conselho está lá para fazer o quê? Um planejamento estratégico para São Pedro hoje até 2025. Porque perpassa mandato. O conselho não está lá porque ele é do governo. O conselho está lá porque ele pensa na sociedade a médio e longo prazo. Independente dos próximos prefeitos e vereadores. São Pedro não tinha um marco definitivo, uma visão estratégica aonde nós estamos, para onde nós vamos. E isso, democraticamente, nós estamos com a sociedade discutindo. O conselho se reúne uma vez por mês e tem um ano para elaborar o planejamento estratégico do município. Todos estão convidados,
tem divulgação no site, procure o município se tiver algum problema, passa para o nosso pessoal da imprensa informações de contato. Lá é um fórum que discute saúde, educação, meio ambiente, infraestrutura, energia, desenvolvimento, ação social, tudo está se discutindo lá. É um planejamento que não é da atual gestão, é um planejamento para se pensar 20 anos. É uma agenda propositiva para a nossa cidade. Como fez Piracicaba e outras cidades há muito tempo atrás. Então essa agenda está aberta para a comunidade. É um convite que a gente deixa à disposição dos senhores, das senhoras e de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus, uma boa noite. E que Deus nos ajude sempre. E que São Pedro, que é o nosso grande ícone da cidade, possa sempre estar assim, unido e apoiando. Nós não podemos ter divergências, sabe? Nós não podemos aqui ser unânimes, mas nós temos que ter unidade. O município anda com unidade. Unanimidade eu não concordo, mas unidade nós precisamos. Porque nós temos que remar para o mesmo lado, que é procurar o bem-estar e a melhoria do nosso município. Muito obrigado. Fique com Deus. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do excelentíssimo